Olá, bem-vindos à Arte da Guerra, mais uma vez, como sempre, com o embaixador Francisco Seixas da Costa. E depois do último programa ter sido dedicado a um sumário do ano de 2023, e tal como tínhamos já dito, este programa será dedicado a uma divisão do ano de 2024. Começamos por aquilo, embaixador, que parece o mais importante e o mais determinante do mundo, que não é nem o fim ou a continuação das guerras, nem as eleições para o Parlamento Europeu, mas sim as eleições para a presidência dos Estados Unidos da América. É verdade. Há quem diga que nós deveríamos ter direito de voto nas eleições americanas, de tal maneira as eleições americanas são determinantes para o nosso futuro e para a nossa existência. E, na realidade, não é por acaso que nos polarizamos quando há uma votação nos Estados Unidos. E, portanto, no dia 5 de novembro de 2024, como acontece, aliás, na segunda, como é que é? Na segunda, na terça-feira mais próxima da primeira segunda-feira do mês de novembro dos anos paz, há eleições nos Estados Unidos. E as eleições dos Estados Unidos são para a presidência da República de 4 em 4 anos e são, e as pessoas esquecem-se disso, para, no fundo, a Assembleia Nacional Americana, Congresso na expressão da Câmara de Representantes, todos os 2 anos. Isto é, todos os representantes à Câmara dos Representantes, passo o pleonasmo, são reeleitos ou eleitos de 2 em 2 anos. E também, ao mesmo tempo, 1/3 do Senado americano também é eleito. Isto dá uma instabilidade grande ao sistema, mas dá ao sistema americano uma espécie de checks and balances, isto é, a capacidade, a partir do momento em que o presidente já é presidente, mas tem um congresso que lhe pode não ser totalmente fiel, amortecer, digamos, o poder presidencial. Mas estas eleições não são interessantes apenas sob o ponto de vista de curiosidade, estas eleições ocorrem num momento em que há a expectativa da possibilidade do regresso de Donald Trump à presidência e a uma candidatura e à presidência, e a dúvida sobre se Joe Biden, com a idade que tem e com a limitação que tem de ter uma vice-presidente que não cumpriu as expectativas para a sua sucessão que existiram aqui há 4 anos, no fundo acabar por poder não ganhar estas eleições. E o mundo está muito a olhar para o que é que vai acontecer nos Estados Unidos, porque, como disse, isso é determinante para todos nós. Há duas guerras em curso, a guerra na Ucrânia desde fevereiro de 22 até à guerra, digamos, ao agravar da guerra no Médio Oriente a partir de 7 de outubro deste ano, e isso, neste momento, dependerá muito do que vier a acontecer, ou pode vir a depender muito do que vier a acontecer, do que é isso passar. Por outro lado, e tendo em conta aquilo que foi a experiência da gestão de Donald Trump entre 2017 e 2021, nomeadamente naquilo que é a sua relação com a Europa, União Europeia, há uma expectativa muito grande. Trump, nessa altura, lembremos-nos, disse que enfim, tinha uma ideia sobre a NATO praticamente desprezível. Trump, nessa altura, teve uma relação que muitos acharam estranha com Vladimir Putin e consideraram que isso era um fator, digamos, que podia afetar a própria estabilidade de segurança da Europa. E quanto à União Europeia, o modo como cada país importante dentro da União Europeia, mesmo o Reino Unido, que é o aliado mais próximo, até à França, até à Alemanha, até à própria Comissão Europeia e Conselho Europeu foram tratados, ficaram na história como momentos, digamos, menos gloriosos naquilo que foi um pilar da segurança internacional, que era a relação transatlântica. Agora, a questão está em saber o seguinte: se e quando Trump vier a ganhar estas eleições, teremos o mesmo Trump ou teremos um Trump diferente? Trump é Tem um grau de imprevisibilidade muitíssimo alto, não é verdade? muitíssimo alto, mas há uma coisa que nós estamos a olhar para Trump e a olhar para, para, eh, para Putin como se fossem os mesmos de 2017, 2021.
Ora, temos que perceber uma coisa: Trump, apesar de tudo, e independentemente no plano interno americano, a crispação ser muito grande e ele ter induzido uma clivagem praticamente histórica no terreno político americano, com consequências gravíssimas ao nível da execução de várias políticas. No plano internacional, a Rússia e o Putin, com que Trump lidou de 2017 a 2021, não são as mesmas que Trump tem agora à sua frente. E seguramente que Trump, que naquela altura teve aquilo que parecia ser uma estranha cumplicidade com Putin, uma certa acomodação aos interesses da Rússia, não há nada que garanta que Trump, apesar de tudo, não tenha sido sensível ao que se passou nos últimos 2 anos. Isto é, não é nada garantido que Trump, que perante uma sociedade americana que ficou profundamente escandalizada com a invasão da Ucrânia, que ficou, digamos, no fundo acabou em muitos setores, republicanos particularmente, mas também democráticos, ficou muito marcada por uma espécie de ligação entre a imagem de Putin à velha União Soviética, aquilo que era a imagem da velha União Soviética. Trump seguramente que não, a partir do momento em que toma conta, se vier a ser eleito, se tomar conta do poder, não vai entregar os pontos diretamente a Putin e não vai pura e simplesmente dizer e agora vocês façam o que quiserem. Esta é a minha expectativa, isto é, apesar de tudo, alguma coisa mudou e Trump não pode deixar de ser sensível minimamente, isso ver-se-á ao longo ou no aproximar da campanha eleitoral, àquilo que é o escândalo provocado nos Estados Unidos pela agressão à Ucrânia. Independentemente de ter ou não ter menor ou maior disponibilidade para financiar essa guerra. E esse é outro aspecto. E isso também poderá ser um fator para obrigar, de certa maneira, Putin a vir a jogo para um qualquer compromisso. Mas o que eu queria dizer, digamos, olhando para 2024, é que nada nos garante que o Trump que vimos no passado seja o mesmo numa das questões essenciais para a Europa, que é a questão da guerra na Ucrânia. E por isso acho que temos de estar atentos aos sinais que daí venham, independentemente de, naturalmente, vamos, embora não possamos fazer nada, porque não está nas nossas mãos fazer nada, estar com alguma atenção relativamente àquilo que sejam os equilíbrios dentro da eleição americana, porque uma eleição americana dependerá muito daquilo que for a capacidade de Joe Biden de responder a algumas das preocupações do eleitorado, e nós sabemos que as preocupações do eleitorado americano, por exemplo, na área externa, estão muito voltadas para a questão chinesa, e aí Joe Biden e Donald Trump não diferem muito. Por outro lado, estão também concentradas agora na questão do Médio Oriente, e aí Donald Trump e Joe Biden não diferem muito. E por isso mesmo temos que estar atentos aos vários sinais que daí venham, embora, como eu disse, não possamos fazer nada, a eleição não é feita por nós, é feita pelos americanos. Em teoria, embaixador, tudo pode mudar, até porque, vale a pena recordar também, na própria Rússia haverá eleições presidenciais em março. Provavelmente a capacidade de haver ali uma surpresa é abaixo de zero, não é? É como o clima por lá, é abaixo de zero. A possibilidade de haver uma surpresa na Rússia, digamos, essa sim seria verdadeiramente uma surpresa. Mas Exatamente. Putin, a Constituição russa, eu sei que as pessoas chocam com isto, é uma Constituição democrática, teoricamente democrática. É uma Constituição que tem todos os elementos de uma Constituição democrática. E tem, agora, só que tem vindo a ser conduzida nas últimas décadas numa linha progressivamente autocrática. E, por exemplo, a circunstância de uma das candidatas às eleições presidenciais, que favorecia uma linha mais pacifista, ter sido desqualificada pela Comissão Eleitoral, a circunstância de Alexander Navalny, um dos, digamos, das personalidades que se opõem a Putin, embora não seja, contrariamente àquilo que no Ocidente se espalha, uma espécie de líder alternante na Rússia. As pessoas, Navalny não é uma figura com uma expressão na Rússia muito elevada, no mundo ocidental, no mundo de cá. Mas, de qualquer forma, o que se nota é que Putin está, digamos, a desvitalizar qualquer oposição
que lhe possa fazer frente. Viu-se o que aconteceu com Prigozhin, não é? Que teve aquele oportuno acidente de avião quando se deslocava no meio da Rússia, sobre o qual há especulações de que teria sido assassinado por alguém ligado aos antigos, antigamente esteve ligado aos serviços secretos russos, mas isso são informações de meios de comunicação ocidentais que não estão completamente, digamos, desinteressados na questão e na criação do ambiente contra Putin. Mas Putin não precisa de que o Ocidente faça coisas contra ele faz as coisas que entende pura e simplesmente para se manter no poder. As eleições vão ser um fator de reforço do seu poder, como foram, aliás, na China. São fatores que expressam aquilo que é um regime que deixou de ter o tal elemento de natureza democrática que lhe está na gênese, para passar a ser uma autocracia em que o líder faz mais ou menos o que quer. Embaixador, para uma pergunta, para uma resposta muito rápida, diga-me, por favor, aquilo que lhe parece ser, estando no lado da Rússia previstas eleições presidenciais, também era suposto haver, segundo o calendário das eleições presidenciais na Ucrânia, mas foram suspensas. O que é que isso nos pode dizer em matéria geopolítica? António diz, eu não creio que é assim, a Ucrânia vive numa guerra. E numa guerra em que está a ser agredida e a vida normal do dia a dia, digamos, não parece muito capaz de gerar um ambiente de criação de cadernos eleitorais, de votação normal, etc., particularmente na parte da Ucrânia que o governo de Kiev controla. Vale a pena dizer que há 20% do território ucraniano onde vivem populações que o governo de Kiev não controla e, já aqui o disse várias vezes, as últimas eleições na Ucrânia, aquelas que deram as vitórias, quer a Zelensky, quer antes a Poroshenko, já tinham sido feitas com base nesse eleitorado e não é de excluir que muito daquilo que seja, digamos, a atitude anti-russa nas eleições ucranianas o tenha sido por virtude do facto de as populações pró-russas não terem votado. Ou estarem a votar, teoricamente, naquilo que são as republiquetas de Zaporizhia, de Kherson, de Lugansk e Donetsk, que a Rússia, entretanto, criou e integrou na sua federação. Mas o facto de não haver eleições significa um estado de exceção. O que também significa o estado absolutamente artificial, que é a decisão da União Europeia de encetar negociações com a Ucrânia como membro da União Europeia, quando nós sabemos que a Ucrânia não cumpre hoje, até porque não consegue realizar eleições, esses critérios. Por outro lado, diz-se que na Ucrânia, que Zelensky tem, dado que está em perda de popularidade, isso é muito claro, em favor dos militares. Zanutsky digamos, um militar que aparece cada vez mais e todos os dias agora a falar muito, o que dá a ideia que é uma espécie de alternativa para qualquer novo compromisso que possa acontecer na Ucrânia. E, portanto, a ideia que vai haver é que se Zelensky decide não convocar estas eleições, está provavelmente a ter medo de vir a ser afastado do poder ou poder não ter um resultado que seja suficientemente importante para lhe dar uma continuação da legitimidade. Obrigado, embaixador. Vamos fazer aqui o primeiro intervalo do programa de hoje. Voltamos já de seguida com novos temas. Até lá. Bem-vindos à segunda parte de Arte da Guerra, desta vez para pedir ao embaixador que se concentre as suas atenções naquilo que será o ano 2024 na Europa, que ficará marcado por eleições para o Parlamento Europeu, onde, diz toda a gente, haverá uma concentração de mais elementos de partidos oriundos da extrema-direita, o que poderá, de algum modo, trazer um novo quadro político à política comum dos 27. Como é que vê tudo isto, embaixador? António, tudo indica que a subida dos partidos da direita radical, seja de extrema-direita, seja de direita radical, vai ser a marca do Parlamento Europeu que se vai ser eleito em junho de 2024. Depois temos que olhar para aquilo que são as consequências disso nas políticas europeias, porque elas não são muito óbvias, isto é,
Se nós olharmos para aquilo que é o partido Fidesz na Hungria, que tem uma posição profundamente contra a guerra da Ucrânia, e se olharmos para os partidos de extrema-direita italiana, o Fratelli d'Italia, ou a Liga, que têm posições que, no fundo, confortam a continuidade do apoio à Ucrânia, nós percebemos que a extrema-direita, conjunto, na sua soma, não significa necessariamente a mesma coisa. E temos que ter uma atenção em relação a isso. Agora, em termos daquilo que pode significar, por exemplo, uma Europa mais fechada, uma política de reação à imigração maior, a uma política de menor generosidade relativamente ao resto do mundo, e até, digamos, ao promover ou dar sinais que favoreçam políticas mais securitárias no plano da defesa da política pública, que são de responsabilidade nacional, não são da responsabilidade europeia, é natural que um Parlamento Europeu dessa natureza vá nesse sentido. Por outro lado, também temos que perceber uma coisa. O Parlamento Europeu é um órgão que tem vindo a ganhar poder na estrela, digamos, das estruturas europeias, particularmente nos últimos anos, em que o papel da Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, se tem mostrado, digamos, a cara da Europa, contrariamente àquilo que os próprios tratados dizem. Um Parlamento Europeu tem hoje mais poderes, em particular no chamado processo de codecisão, o decisão com o Conselho de Ministros da União Europeia. E esses poderes têm vindo a ser alargados, todos os tratados europeus lhe deram mais poderes. Isso também fará com que o Parlamento Europeu, ou digamos a resultante final dentro do Parlamento Europeu, defina muito aquilo que é a legislação europeia e aquilo que é o processo legislativo que é proposto pela Comissão em Bruxelas, decidido pelos ministros e aprovado ou não por parte do Parlamento. Isso faz com que nós possamos ter um Parlamento diferente e, mais do que isso, até podemos ter um Parlamento cada vez europeu, cada vez menos europeu. Porque a sensação que há é que muitos dos partidos de extrema-direita ou direita radical, eu distingo a extrema-direita da direita radical, e vou dizer aqui uma coisa que eu sei que muitas das pessoas que não se estão a ouvir não gostam de ouvir, que é a extrema-direita em Portugal é o Chega, a direita radical é a Iniciativa Liberal. Para mim, esta é a minha leitura. E este modelo de partidos que está na Europa e que acontece em vários países, este modelo de partidos tem uma atitude de grande reticência europeia, muitas vezes, e isso ligado à extrema-esquerda, dentro do Parlamento Europeu. E partidos tipo Bloco de Esquerda, tipo Partido Comunista Português, que existem em vários países, poderá haver uma espécie de coligação negativa que pode bloquear os avanços em matéria europeia e pode bloquear inclusivamente a progressão de uma linha europeísta muito forte. Mas voltando atrás, se me permite, embaixador, que o interrompa, voltando ao que inicialmente disse, a senhora Meloni realmente parece ser exatamente o exemplo inesperado, diria eu, de alguém que vem da extrema-direita, que parece ser fundamentalmente anti-europeísta, mas a partir do momento em que chega à primeira-ministra, tem tido uma posição de um europeísmo sem máculas. António, porque a senhora Meloni sabia que estava debaixo de fogo quando chegou relativamente à política migratória. Era esse o problema que a Europa olhava para ela. A Itália, por uma determinante natureza geográfica, digamos, o país mais na primeira linha daquilo que são os fluxos migratórios que vêm do norte da África. Certo. E a senhora Meloni, como aliás a Liga Itália, a Liga Norte, como aliás o partido de Berlusconi, a Forza Itália, do falecido Berlusconi, esses três partidos estavam marcados fortissimamente pela sua política migratória. Ora, a maneira que a senhora Meloni, inteligente, como ela conseguiu dar a volta a esse, no fundo, cerco, foi mostrar que, afinal, estava de acordo ou estava próxima daquilo que era uma grande preocupação neste momento que atravessava a Europa, que era o apoio à Ucrânia e a ligação aos Estados Unidos. E a senhora Meloni foi uma surpresa para toda a gente e tem sobrevivido por cima das águas ao longo deste tempo
porque naquilo que tem sido essencial para a Europa, e que a Europa considera vital, que é a questão da Ucrânia, a senhora Meloni tem-se portado nos eixos, como se costuma dizer. O que não significa que em todo o resto das políticas a senhora Meloni não esteja preparada, particularmente se for confortada com uma maioria que venha aí nas eleições para o Parlamento Europeu em junho de 24, de não esteja preparada para ter posturas muito anti-europeias. Portanto, é por isso que eu estava a dizer, a extrema-direita é moldável às várias questões que estão no espectro internacional, porque ela própria tem que sobreviver. Nós não podemos confundir, por exemplo, mesmo a questão, António, que nós tínhamos no passado com o governo anterior da Polónia. O governo do PiS na Polónia era um governo fortemente pró-Ucrânia, embora tivesse as suas conflitualidades, mas era fortemente anti-Rússia no quadro ucraniano. Ora bem, ao lado temos um governo de tentações autoritárias, como é o governo do Fidesz na Hungria, do Sr. Orbán, que é anti-Ucrânia. E agora foi eleito um governo na Eslováquia, do Sr. Fico, que também é anti-Ucrânia. Há aqui mudanças várias que têm a ver também com uma coisa que nós às vezes esquecemos muito quando estamos a analisar a Europa, é que nós somos 27 países. Nós somos 27 países com constituições diferentes, com uma agenda de preocupações diferentes, com agendas de interesses que nem sempre são coincidentes. E por isso mesmo, cada país, cada votante ali está a eleger um governo, e é esse governo que no fundo, responde perante os seus eleitores. E responde em função das preocupações nacionais. E elas não são as mesmas em Portugal ou na Estónia. E por isso mesmo, a Europa tem, por um lado, esta diversidade, que é, no fundo, também a sua grande debilidade. Exato. É uma boa altura para lhe perguntar, embaixador, se acha que 2024 ficará marcado pela abertura da União Europeia aos Balcãs Ocidentais. No plano formal, sim, mas nós sabemos o que é que significa um alargamento da União Europeia. Nós estivemos envolvidos nisso, eu pessoalmente estive envolvido nos alargamentos, neste grande alargamento que foi aos 12 países que entraram, já depois de terem entrado os países neutrais, Áustria, Finlândia e Suécia, e vamos ter seguramente, até como gesto de natureza política, o início das negociações para o alargamento aos países balcânicos. Eles não são, vamos ser claros, eles não são uma preocupação sob o ponto de vista financeiro para a União Europeia. A entrada da Macedónia, ou a entrada da Albânia, ou a entrada até da Bósnia-Herzegovina e mais tarde da Sérvia, onde estão a ocorrer coisas que nós vamos seguramente ouvir falar em 2024. Estes países, para além da questão da Ucrânia, naturalmente, não são países cujo impacto financeiro no alargamento seja grande. Só que há o alargamento, a entrada de um país para a União Europeia não é a entrada de uma pessoa para um clube que se inscreve e está lá dentro. Não. Há um conjunto de procedimentos fundamentais para que esses países estejam no chamado Clube União Europeia, que significa a sua capacidade de levar à prática o conjunto de legislação que a União Europeia impõe. Impõe porque é esse o consenso geral, são as regras do clube, no fundo é o regulamento do clube. E isso é muito complicado para muitos países, porque isso significa quase rever a legislação nacional. E mais do que isso, ter capacidade de implementar a nova legislação introduzida. Isso é o que torna as coisas complicadas, e torna as coisas complicadas em particular para os grandes países que procuram entrar para a União Europeia. Eu lembro-me sempre que em dezembro de 1999, eu estive no relançamento do início das negociações com a Turquia para a União Europeia. Foi uma reunião em Helsínquia no dia 10 de dezembro, 12 de dezembro de 99, e nós começámos a renegociar com a Turquia a sua entrada para a União Europeia. Onde é que está a Turquia e a União Europeia hoje em dia? Nós temos que perceber que as coisas às vezes são muito mais difíceis. Agora, o gesto que na altura se quis dar era o gesto de abraçar a Turquia, de trazer a Turquia. Agora, provavelmente vai-se fazer em relação aos Balcãs Ocidentais mais ou menos o mesmo, mas aí também a diferenciação dos estádios de capacidade de aproximação é muito difícil. E não se esqueça que a União Europeia, além disso, deu dois sinais. Deu um sinal à Moldova e deu um sinal à Geórgia, que é um país já do Cáucaso. Já estamos neste momento a avançar para o Cáucaso.
E, portanto, Exato, mas isso coloca uma questão, embaixador, se me permite, para uma resposta rápida também. Coloca uma questão de credibilidade da vontade da União Europeia, isto é, sim à Turquia, sim aos Balcãs, agora sim a países do Cáucaso, mas quer dizer, no final é não a todos eles. É uma estratégia, um posicionamento que dá cabo daquilo que pode ser uma posição política comum da própria União. de certa maneira, sim, e de certa maneira cria aos países uma espécie daquilo que se chama em inglês uma moving target, isto é, um alvo que vai se mudando, que vai mudando Exato. ao longo do tempo. Mas de certa maneira também, porque ligados a estes esforços negociais estão ajudas de pré-adesão, ajudas financeiras de pré-adesão, e estão adaptações de natureza legislativa que quase sempre vão no bom sentido, que é o sentido da União Europeia. Vale a pena dizer que a maioria do desmantelamento de algumas legislações nacionais num sentido da União Europeia é quase sempre uma boa coisa, porque a União Europeia tem um produto legislativo de grande qualidade e que normalmente corresponde às sociedades desenvolvidas e a avanços, quer no plano da proteção dos consumidores, quer no plano ambiental, quer numa multiplicidade de legislação que a União Europeia propõe. Isso significa também a melhoria dos países e a melhoria da vida nos países, se for ajudado com ajudas financeiras de pré-adesão, dão aos países a ideia de que estão no bom sentido. Só que de facto, o António tem razão. Se a expectativa não se concretizar, ou se não se entrar naqueles mecanismos como nós tivemos, de períodos transitórios, em que determinada legislação não é cumprida e depois vai haver uma aproximação progressiva, os países sentem-se naturalmente um pouco enganados naquilo que é o seu empenhamento. E temos que perceber uma coisa, é que nesses países também há eleições. E, Exato. e, e esta atitude perante a União Europeia também vai variando em função dos governos que chegam ao poder e que dizem, mas então vocês fizeram isto e agora não conseguiram nada, e o que é que eu vou fazer a seguir? Tudo isto é um processo que tem a ver com esta realidade muito europeia, que é nós sermos, de facto, democracias e termos esta rotatividade que, no fundo, nos dá uma grande fragilidade, embora provavelmente nos dê alguma autoridade moral. Obrigado, embaixador. A segunda parte do programa fica por aqui. Voltamos já de seguida com novos temas, com um tema mais alargado geograficamente, o mesmo tema, dentro de instantes. Obrigado, até lá. Bem-vindos à terceira parte de A Arte da Guerra, desta vez para pedirmos ao embaixador que nos fale um pouco do resto do mundo, depois de ter falado nos Estados Unidos e na Europa, como será o resto do mundo em 2024, desde logo, o que é que lhe parece que serão as guerras? Haverá um fim à guerra, como o embaixador costuma dizer, e penso que muito bem, a guerra no Médio Oriente não é para acabar, porque há décadas que existe e, portanto, não é suposto vir a acabar nem em 2024, nem provavelmente em 2034. Mas a guerra na Ucrânia, aparentemente, de repente, parece que pode ter um fim à vista. Como é que vê todas estas questões, embaixador? António, temos que olhar para isto, para já, à luz de um parceiro de que não falámos e que não é irrelevante para isso, para o resto do mundo, que é a China. Certo. A China é um poder que se veio a reforçar nos últimos anos, que no plano interno conseguiu uma unidade, ou reforçou essa mesma unidade, através da reeleição de Xi Jinping, eh, eu diria para sempre, porque estas coisas, nos países autocráticos, estas coisas são assim. E a China tem vindo, ao longo dos últimos 2 anos, em primeiro lugar, a mostrar-se o poder, digamos, alternativo aos Estados Unidos para grande parte do mundo, mas também muito relevante naquilo que foi a questão da atitude russa no quadro da guerra da Ucrânia, isto é, a China foi chamada pela Rússia como um parceiro para não a deixar isolar totalmente, mas de certa maneira, no plano hoje do comportamento internacional, a China meteu a Rússia ao bolso. E a Rússia hoje não tem, no plano da expressão externa, independentemente de toda a coreografia e retórica que a Rússia possa ter e os últimos discursos
do Sr. Putin dando o ar de que está tudo normal, vão nesse sentido, mas a China é verdadeiramente o outro poder. É o outro poder, embora, e esta também é uma questão que se verificou, que se constatou muito no ano passado, e veremos como é que ela se projeta no futuro, a China não consiga ainda, digamos, institucionalmente, garantir-se como o polo oposto aos Estados Unidos. Quero com isto dizer que, por exemplo, o seu papel nos BRICS, e ao ter sido a própria China a propor o alargamento dos BRICS a mais 6 países, não significa necessariamente que a China tutele esses países. O que a China está a criar, a procurar criar, subliminar ou expressamente, é uma espécie de mundo para além dos Estados Unidos. No sentido de que é possível uma alternativa aos Estados Unidos. Falava-se do Banco dos BRICS, falava-se da utilização cada vez menor do dólar, fala-se de um isolamento dos Estados Unidos, que teve lugar, em particular agora com a questão da Palestina. Os Estados Unidos, politicamente, pagaram muito a atitude de apoio total a Israel que estão a dar nesta guerra, e isso é muito visível nas resoluções das Nações Unidas, em que os Estados Unidos estão praticamente sozinhos, com as ilhas do Pacífico e com Israel, naturalmente, o que significa que os Estados Unidos estão a pagar um preço grande pela questão de Israel, mas nunca deixarão de o pagar, porque isto faz parte da matriz internacional dos Estados Unidos. E, portanto, o que é que se vai passar no mundo em 2024? Nós não somos nem maias nem zandingas, e normalmente eu costumo dizer que os factos têm muito maior imaginação do que os homens, e as coisas a gente a pensar. E, portanto, o que provavelmente vai acontecer é um reforço do poder chinês no quadro internacional, com o susto que isto continuará a provocar nos aliados dos ocidentais na Ásia, nomeadamente o Japão, a Austrália, as Filipinas, de certa maneira também a Índia, que é um contraponto importante. A Índia passou este ano a ser o país mais populoso do que a China, e, digamos, a Índia tem uma política externa também relativamente crítica face ao Ocidente, mas também dependente do Ocidente. E, por outro lado, de certa maneira ligada à China, mas também com alguma conflitualidade com a China. Portanto, o que significa que aquele chamado Sul global, que alguns nos procuram vender, não existe na realidade. Está bastante partido, não é tão global como isso. Mas para o ano nós deveremos ver a China a continuar a fazer o seu avanço, veremos em que medida o fará numa espécie de, eu diria, interlocução crítica com os Estados Unidos. Nos últimos tempos tivemos aproximações, as reuniões de Biden com Xi Jinping que foram importantes, as reuniões que o novo ministro dos Negócios Estrangeiros chinês fez com Anthony Blinken foram importantes, e até o Conselho de Segurança Nacional, Jack Sullivan, teve com o seu homólogo chinês reuniões. Há a ideia, como aliás aconteceu durante a Guerra Fria entre a União Soviética e os Estados Unidos, que os dois grandes poderes têm que falar entre si, e que precisam de ter uma hotline, um número de telefone rápido para as crises. E dá a ideia que isso está a construir. Veremos também, se Trump ganhar as eleições, o que é que poderá acontecer. Mas, portanto, o mundo está, nesse aspecto, ligado a esta polarização internacional, que até agora tem uma dimensão que nós falamos pouco, porque normalmente sublinhamos a dimensão da natureza política, mas é uma dimensão de natureza económica. Há uma competição internacional entre a China e os Estados Unidos que determina isto. E não foi por acaso que Trump, quando chegou ao poder, se lembrar bem, fez, digamos, tomou medidas de natureza protecionista em relação à indústria americana que Joe Biden não desmantelou. Claro. O que significa que há uma transversalidade das preocupações americanas entre os democratas, entre republicanos e democratas. E por isso mesmo o próximo ano vai ser um pouco isso. Vamos ver em que medida os BRICS, que vão cair institucionalmente nas mãos do Brasil durante algum tempo, o Brasil vai ficar debaixo dos focos e Lula vai procurar aproveitar isso, quer como presidente rotativo dos BRICS, quer no quadro das suas novas responsabilidades no tocante às questões ambientais. O Brasil vai ficar debaixo do fogo, debaixo dos focos, e mais do que isto, vai ficar
com a sua ambição, que é bastante grande em termos de afirmação internacional, muito expressa. Veremos em que medida é que o Brasil é capaz, porque nem sempre foi capaz no passado, de medir-se, como se diz aqui na minha terra, em Vila Real, de enxergar-se relativamente à capacidade que tem de, com a sua dimensão, que é grande, mas que não é globalmente muito relevante ainda, ter uma capacidade de diálogo e de interlocução que o torne um parceiro, digamos, ao mesmo tempo confiável e ao mesmo tempo também respeitável no plano da sensatez das suas propostas. Exatamente com base nisso que acaba de dizer, embaixador, permita-me que lhe pergunte se acha que 2024 poderá ficar marcado por uma guerra, entre aspas, ideológica, digamos, e de posicionamento regional, exatamente entre o Brasil e a Argentina, que neste momento estão em pontos completamente opostos em termos exatamente ideológicos. António, a Argentina é um caso extremo de um exemplo de, de política liberal levada à loucura, ou pelo menos à insensatez. Eu sei que algumas pessoas poderão não estar de acordo com o que eu estou a dizer relativamente a isto, mas eu recordaria apenas, numa democracia sólida como é o Reino Unido, o que aconteceu com a senhora Liz Truss, que também chegou com um projeto, não digo de natureza idêntica, mas com um projeto liberal radical que lhe valeu ser, vamos utilizar uma expressão simples, corrida do poder rapidamente pelos seus pares dentro do próprio partido. O que está a acontecer na Argentina é uma aplicação de uma receita liberal quase teórica, com impactos da natureza social que estamos para ver, demissões na função pública, aumentos de preços, aumentos de impostos, e no fundo já o recuar relativamente a algumas das promessas que o próprio candidato tinha feito. O Brasil, em relação à Argentina, tem sempre uma atitude curiosa, aliás, há livros sobre isso. A Argentina foi um grande poder à escala internacional nos anos 30 do século passado. A Argentina entrou depois numa ciclotimia de natureza política e económica, com crises financeiras, com crises políticas, com golpes de Estado militar, mas aí não foi muito diferente do resto da América Latina, e teve, e neste momento, digamos, precisa, de certa maneira, do Brasil, em particular, se as coisas correrem mal. Mas isto começou mal na relação com o Brasil, porque o presidente Milei, desde o início, teve uma atitude muito agressiva relativamente ao Brasil, e Lula não foi à sua posse, o que traduz uma mudança radical naquilo que costumava ser uma atenuação de tensões no quadro das relações internacionais na América Latina nestas ocasiões. Veremos o que vai acontecer, mas acho que o Brasil precisamente tem aqui uma boa oportunidade de, perante o mundo, mostrar que é uma sólida democracia, que o é, um país democrático que o é, com o período de Bolsonaro foi o que foi, naquilo que foram os atentados à democracia. Não há mais pequena dúvida que Lula é um líder que, apesar de poder aqui ou ali desgostar alguns parceiros, é incontestavelmente um líder democrático e que procura levar o país numa linha democrática, e mais do que isso, tem uma ambição de colocar o Brasil como um pilar democrático no Sul. Às vezes essa ambição cega um bocadinho a política brasileira, e pode parecer desproporcionada, mas de todo modo acho que o Brasil vai ter aqui um momento importante, e mais do que isso, até pode vir a ser útil à Argentina no futuro. A Argentina é essa, que vale a pena dizer, entrou para os BRICS, agora terá recuado, mas não deixará de ter uma determinante, é que os países dependem muito da sua geografia, do seu comércio externo, e o seu comércio externo não se inventa de um dia para o outro, e as dependências que a Argentina tem no plano internacional não são substituíveis noutros quadros, e tendo em conta que neste momento ficou entre parênteses por muito tempo o acordo UE-Mercosul, para o qual o Brasil fez muito, para o qual Portugal também fez muito, neste momento estamos num tempo novo, digamos, para a Argentina, e vamos ver em que medida é que a Argentina está
digamos, à altura desse desafio. Claro. Obrigado, embaixador. O programa de hoje fica por aqui com a expectativa, esta é a minha antecipação para 2024, na expectativa de que um programa chamado A Arte da Guerra continuará a fazer todo o sentido ao longo do ano que vem, não lhe parece, embaixador? Com tantas mudanças que há no plano da comunicação social portuguesa, nós somos um pilar de estabilidade, António. Exatamente. Obrigado. Aproveito também para deixar votos de um bom ano de 2024, na medida do possível, a todos os que nos acompanham e que continuarão a podê-lo fazer nos sites do Jornal Económico. Obrigado. Até ao próximo programa. Um Sim, bom ano diga, a embaixador. todos. Obrigado.